Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto de investigação da Suma Teológica. A gente está no artigo 3º da primeira questão da primeira parte, que pergunta se a doutrina sagrada é uma ciência una. Repara que essa noção de unidade da ciência, a gente vai ver aqui, ela está muito mais relacionada com o objeto que é investigado. A pergunta ela surge principalmente porque a própria teologia, inclusive a teologia sagrada, principalmente, ela não investiga apenas Deus, vamos dizer assim, mesmo do ponto de vista da questão da revelação, mas ela também tem outras divisões, como, por exemplo, a teologia moral. A teologia moral, ela investiga, nesse caso, o ser humano e os seus atos voluntários, como é que acontece a realização, que são das virtudes e outras considerações. Então, por exemplo, pode aparecer que essa ciência, em relação ao que é investigado, nesse caso, por exemplo, ela seria pelo menos dupla. Ela seria duas, digamos assim, enquanto você investigaria Deus e o ser humano. Sem falar também, existe a própria noção da angelologia, também se enquadra aqui na Suma, então nesse sentido ela seria tripla, Deus, anjos e o ser humano. E aqui o São Tomás ele vai tentar desfazer essa multiplicidade da ciência, dizendo que, em última instância, a doutrina sagrada ela é una, e a gente vai ver aqui. Então, já na resposta, Tomás defende que essa doutrina sagrada é una, e ele responde assim, a gente vai ver aqui nesse caso, pontualmente, tanto a resposta dele, geral, dessa pergunta, se ela é una, tanto também a resposta ao primeiro artigo que ele coloca em contrário, que é importante aqui, então eu vou destacar também esse artigo. Então ele fala assim, a doutrina sagrada é uma ciência una. A unidade de uma potência ou de um hábito lhe vem de seu objeto. Nesse caso, como a gente viu, a doutrina sagrada é uma ciência, né? Ciência é um hábito, nesse sentido o hábito é uma certa, como que o ótimo, enquanto virtude, né? O ótimo da potência, né? É o estágio que melhor desenvolve a potência, mais próximo do ato, né? Ainda que o ato seja a perfeição dessa potência, mas a virtude é essa maior inclinação. Então, voltando. A unidade de uma potência ou de um hábito lhe vem de seu objeto. Não de um objeto considerado em sua materialidade, mas em sua razão formal. O homem, o burro, a pedra, por exemplo, se encontram sobre a única razão formal da cor, que é o objeto da vista. Então ele faz uma consideração aqui, dizendo que assim como a gente olha para coisas diferentes, mas a visão, ela considera as coisas não na sua diferença da materialidade, né? E com isso ele coloca exemplos, por exemplo, do homem, o burro, ou qualquer outra coisa que a gente possa ver, mas ela enxerga as coisas sobre a razão daquilo que é visível, né? Então, há coisas diferentes, vamos dizer assim, mas sobre uma única razão, que é a razão daquilo, do objeto enquanto visível. Assim, porque a Escritura Sagrada considera algumas coisas enquanto reveladas por Deus, conforme foi dito, tudo que é cognoscível por revelação divina tem em comum a única razão formal do objeto dessa ciência. Vou repetir. Tudo que é cognoscível por revelação divina tem em comum a única razão formal do objeto desta ciência. Por isso mesmo, tudo isso se encontra compreendido na doutrina sagrada como em uma ciência una. Então, aqui a gente vai ver que a teologia sagrada, a teologia revelada, ela considera as coisas enquanto elas são reveladas por Deus. E aqui é interessante, e eu acho que fica ainda mais claro o que a gente está querendo dizer da noção da unidade dessa ciência, quando ele responde ao primeiro argumento, né? Depois da resposta, ele fala o seguinte: deve-se dizer que a doutrina sagrada não trata de Deus e das criaturas do mesmo modo. Isso é até para responder aquilo que a gente falou no início, né, sobre o fato de, aparentemente, ela poder ser dupla ou tripla, porque ela estuda além de Deus, mas também estuda os anjos, ou sobre o ser humano como a teologia moral. De Deus em primeiro lugar, e das criaturas enquanto se referem a Deus, seja como princípio delas, seja como fim. Portanto, a unidade da ciência não fica prejudicada. Então, por mais que aparentemente ela pode ser tripla, digamos assim, enquanto você estuda os anjos, estuda Deus, estuda as criaturas, como um exemplo, né? Tem mais coisas, mas ela estuda essas três coisas e outras coisas sobre a razão daquilo a partir daquilo que é revelado. Então ele olha, a teologia sagrada, ela olha, por exemplo, os anjos, olha a natureza humana, não apenas a questão de uma teologia moral, mas também a própria antropologia do ser humano, sobre o ponto de vista da revelação, ou a partir da revelação.
Então, por isso a unidade se dá, porque ainda que hajam coisas distintas, assim como a vista que vê coisas distintas, e a vista contempla a coisa apenas sobre a razão daquilo que é o objeto visível, ela pode investigar coisas diferentes, mas essas coisas diferentes são focadas a partir de uma noção, como a partir da revelação divina. Então é isso, essa pequena, uma breve consideração, né, sobre a questão 3, sobre o artigo 3. A gente vai ver no próximo artigo, na próxima aula, sobre se a doutrina sagrada é uma ciência prática. Então, até que ponto, se essa teologia natural ela é uma ciência mais prática ou mais teórica, de que maneira é possível distinguir esses aspectos. E é isso. Então, se vocês estão gostando do canal, curta os vídeos, né, propaga os vídeos, se inscreva no canal. A gente pede geralmente para que curta os vídeos, porque geralmente, acredito que vocês já saibam disso, mas algumas pessoas talvez não tenham isso muito claro, e na medida que vocês vão curtindo os vídeos, o YouTube entende que os vídeos são mais interessantes, digamos assim, né? Há um retorno da parte do telespectador, né? E a partir disso ele tenta propagar mais. Então, geralmente a gente insiste um pouco na curtida dos vídeos, porque o YouTube vai tentando com isso propagar. Ele entende que o vídeo seria interessante, digamos assim, então ele vai propagando aos poucos, vai mostrando cada vez mais pessoas. Os vídeos são ajuda, o fortalecimento e o crescimento do canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Até mais.